Pessoal, bom dia. Começando o Morning Call, falando um pouco de BNDES. O Montesano saiu no Valor Econômico dizendo quais vão ser as diretrizes do banco, né? Como vai ser feita essa transformação de BNDES, e a gente vê um banco onde vai se ter muito mais apetite ao risco na parte de crédito e liquidez, né, do que necessariamente riscos de mercado. O Montesano começa a colocar em pauta toda aquela agenda que foi pré-determinada pelo Paulo Guedes na época de troca do comando do BNDES, e a gente vai enxergar um banco muito mais propenso ao risco e propenso à falta de liquidez. Isso no bom sentido, tá? Não que vai ser um banco muito mais arriscado, mas a gente vê um comportamento de BNDES já bem diferente, provavelmente a partir de 2020, depois que essa caixa preta for desvendada. E ainda no cenário nacional, a gente vê os bancos de investimento e gestoras de recursos já projetando uma Selic possivelmente abaixo de 5% ainda em 2019. Tá? As primeiras casas a colocarem aí os seus marcos especulativos para os juros abaixo de 5% foi o Banco Merrill Lynch, quanto a Quantitas, gestora de recursos, que acreditam em 4,75 para o final do ano. Lembrando que essa margem fica muito entre 5 e 5,25 nas projeções das principais instituições financeiras do país. E também a parte de gestão de recursos, a gente tem observado os gestores muito mais posicionados de uma forma defensiva para o cenário internacional. Tá? No cenário nacional, sim, uma posição mais agressiva, mais crédula em Brasil e em desenvolvimento, porém, na parte internacional, com bastante receio da relação de risco comercial entre Estados Unidos e China. Então, o que eles têm optado dentro dos portfólios? Não fazer posições do real contra o dólar ou real contra o euro, e sim fazer do real contra seus pares de moedas emergentes ou contra o franco suíço, uma moeda diferente aí do euro, para poder fazer suas posições de investimento, principalmente na parte que tange o offshore. Essa parte especulativa de guerra comercial tem trazido muita volatilidade e está um pouco difícil de prever o que vai acontecer aí nos próximos capítulos dessa guerra. E no âmbito internacional, a gente viu o Maurício Macri receber uma forte derrota aí na primeira prévia das eleições argentinas. Lembrando que o opositor, o Alberto Fernandes, teve 47%. O Alberto Fernandes, que tem a Cristina Kirchner por trás como vice da chapa, ficou muitos pontos à frente do Macri, que ficou com 32%. Essa diferença aí de mais de 10 pontos percentuais mostra que o Macri vai ter que sair numa disputa eleitoral muito forte para tentar recuperar terreno. E o terceiro colocado nessas prévias foi o Roberto Lavagna, com 8,4%, tecnicamente até fora da competição das eleições argentinas. E no âmbito também internacional, a gente vê a Alemanha tentando elevar impostos sobre a carne vermelha para reduzir o consumo da mesma. Tá? Essa proposta foi enviada para o parlamento alemão por parte do Partido Verde e o Social Democrata, e a proposta é aumentar o IVA, o imposto sobre a carne, de 7%, dos atuais 7%, para 19%, desestimulando o consumo de carne, não só por conta da questão alimentícia, mas também pela questão ambiental, né, do processo de abate de animais que os partidos defendem as causas. Tá? Na parte de empresas, a gente viu de forma mais significativa aí para essa segunda-feira a Raízen levantar R$1 bilhão em oferta de CRAs dentro do mercado nacional. Isso foi muito forte, e principalmente o que mais surpreende não é só o volume financeiro. Ela conseguiu emitir a dívida com 10 anos de duração, desmistificando que esse tipo de dívida só era possível captar ou em bancos estatais, bancos de fomento, assim como o BNDES, ou no mercado internacional. Então o mercado de capitais brasileiro mostrando uma nova frente aí para capitalização de longo prazo dentro do universo de empresas. E lembrando que a Raízen tem sim grau de investimento, que facilita esse processo de captação.
Também a gente viu notícia do Valor Econômico, a marca Walmart vai deixar de existir. A Advent, controladora da Walmart, junto com o seu CEO, tomou a decisão estratégica de não usar mais o nome da empresa americana e esse nome será substituído pela marca Big, tá? E também um fato que colabora para esse processo é que dentro das receitas da companhia deve-se deixar 0,7% de royalties para o Walmart, o que, deixando de usar um nome, você passa a não ter que colaborar com esses royalties, aumentando aí a lucratividade da companhia. E também nas empresas B2W e Americanas entram com força na criação de super apps através da AMI. Depois que houve a separação societária da AMI e as divisões, quanto vai ficar para lojas americanas, quanto vai ficar para B2W, a gente tem visto eles tentando entrar no âmbito dos super apps, essa moda que começou na China com o WeChat, deve invadir aí a AMI e alavancando as operações. Lembrando que B2W teve uma forte alta no pregão de sexta-feira em 17,75% por conta dos resultados da companhia. O que melhor surpreendeu nos resultados foi a geração forte de caixa, ainda que a empresa não seja lucrativa, teve uma forte geração de caixa no segundo trimestre e um aumento na venda com um crescimento do marketplace em aproximadamente 50%. E também na parte de empresas CCR a gente vê o lucro crescer em 25% no segundo trimestre para 347 milhões de reais. Os novos leilões já começam a mostrar resultado nos balanços da companhia e também o aumento de tráfego, ainda que a base de comparação tenha sido baixa no segundo trimestre de 2018, a gente vê um volume de tráfego tanto nas estradas quanto nos aeroportos mais forte nesse ano. A receita líquida da companhia cresceu 6,9%, chegando a 2,5 bilhões de reais. E a redução de alavancagem da companhia, né? Então, quanto ela gera ali de resultado operacional versus quanto ela tem de dívida, essa relação passou para 2,5 vezes ante 2,7 registrada há um ano atrás, o que indica o potencial para novos investimentos. A gente deve ver uma CCR muito mais pró-leilões, principalmente nessas novas concessões que devem acontecer tanto no estado de São Paulo quanto no pacote de concessões federais, tá? Pessoal, eu fico por aqui, um abraço a todos, boa semana. A gente espera um mercado relativamente neutro na parte onshore, mas na parte offshore, de novo, guerra comercial vem trazendo uma nebulosidade muito grande, então a gente prefere ficar posicionado mais aqui em ativos domésticos, tá bom? Um abraço a todos, bom dia, tchau, tchau.